Mais uma edição do Gerais Podcast no ar, esse espaço, esse programa que a gente recebe bons e grandes nomes aqui da região para tratar de assuntos importantes, tá? Você acompanha o Gerais Podcast pela TV Gerais, no canal 50.1 em Paraupeba e Caetanópolis e no canal 26.1 em Sete Lagoas. Hoje nós recebemos aqui no Gerais Podcast, que você acompanha também pelo YouTube, tá? Você pode acompanhar e já te convido para seguir lá no canal do YouTube, tá? Hoje recebemos Bruno de Freitas Rocha, ele é natural da cidade de Paraupeba, se formou em Direito na Unifem, né, em Sete Lagoas e ingressou na advocacia no ano de 2012. Atualmente, ele é o presidente da OAB de Paraupeba. Recebemos também a Aline da Cruz Silva, ela é natural de Caetanópolis, formou-se no Unifem, início da advocacia no ano de 2018. É pós-graduada em Direito Criminal pela ESA, atualmente delegada de prerrogativas da subseção de Paraupeba. A gente vai entender o que é isso aqui, viu, gente? Prerrogativas, tá? Letícia Campelo Barbosa, natural de Cordisburgo, formou-se em Direito na Unifem, em Sete Lagoas, ingressou na advocacia em 2018. Atualmente é delegada da Caixa de Assistência dos Advogados na subseção de Paraupeba. Então, essa turma toda aqui para a gente bater um papo legal sobre direito. Então, eu quero começar aqui agradecendo o Bruno pela presença. Muito obrigado, Bruno, pela presença. Eu que agradeço, Gerais Podcast, por nos receber aqui com toda a cordialidade, toda a atenção. É um espaço muito importante, de muito prestígio que a gente tem para tratar, para falar um pouco sobre os assuntos da ordem. Então, a gente agradece muito, a gente é muito grato por isso. Tá, Aline e Letícia também, muito obrigado aí pela presença. Nós agradecemos mesmo por a oportunidade, por esse espaço, para trazermos aí maiores informações a respeito da OAB e da subseção de Paraupeba. Obrigada pelo convite e estamos aqui para trazer informações para vocês acerca de como funciona a nossa subseção. Vamos começar falando o que é OAB, né, gente? Tem muita gente que não entende o que é OAB. Na verdade, o direito, às vezes, ele fica um pouco distante da população, né? Muito juridiquês, muita palavra difícil, né? O que é OAB? Certo. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela se distingue um pouco de conselhos de classe. A Ordem, ela é praticamente a única profissão dessas de conselho que tem o seu assento constitucional. Então, ela abarca todos os advogados a nível nacional. Temos o Conselho Federal, temos as seccionais, que é a OAB-MG, capitaneada pelo Sérgio Leonardo, e temos as subseções. No caso, a OAB Paraupeba é uma dessas subseções. A OAB Paraupeba, ela engloba Paraupeba, Cordisburgo, Araçaí e Caetanópolis. A ordem também visa atender interesses e pleitear interesses da advocacia, tanto de forma interna, entre os advogados, quanto de forma externa, com relações institucionais, com o Judiciário, Ministério Público, Legislativo, Executivo, Polícias, Militar e Civil. Então, a OAB ela tem um leque muito amplo. Ela, perante a maior sociedade civil organizada, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ela sempre está agindo ativamente. A OAB Federal, a OAB Seccional tem mudado muito esse panorama e aumentado muito a nossa projeção. E com isso também, a nossa subseção é alavancada. A gente tem trabalhado diuturnamente, sempre buscando atender esses interesses da advocacia. Lembrando que todos que laboram na subseção, os advogados, as advogadas, todos estamos ali de forma voluntária. Ninguém recebe um centavo para estar ali. Então, a gente faz por amor mesmo essa defesa das prerrogativas, esse amparo pela Caixa de Assistência, esse atendimento aos advogados perante o Judiciário, o Ministério Público. Então, a ordem tem esse leque muito amplo e é extremamente importante para a sociedade. Hoje, atualmente, né, quantos advogados aqui da subseção de vocês são, podemos falar, filiados à OAB? Inscritos, no caso. Atualmente, a gente tem por volta de 130 inscritos. Isso cresce a cada ano, mas por volta de 130 mesmo. Muito bem. E a ordem ela é dividida dentro da sua instituição em departamentos, vamos dizer assim? Porque você tem aqui a Caixa de Assistência, prerrogativas, eu não entendi. Exatamente. A Caixa de Assistência dos Advogados é uma parte extremamente importante da ordem. Ela é como se fosse o braço direito mesmo. Ela é quem dá o amparo à advocacia, ela é quem gere bastante parte das quantias. Então, questões de eventos, muitas vezes, como o que a gente vai falar ao final,
é custeado pela Caixa de Assistência dos Advogados. A Caixa de Assistência dos Advogados sempre dá muito amparo, inclusive, para a subseção de Paraupeba, porque subseções, principalmente as menores, elas precisam desse amparo que vem da seccional. A Caixa de Assistência age dessa forma. E tem as comissões também e os outros setores. Por exemplo, o setor de prerrogativas, que no caso da OAB Paraupeba é representado pela doutora Aline, mas a nível seccional é extremamente importante também, porque é com essas prerrogativas que o advogado consegue exercer a sua profissão de forma livre e independente. Então, há vários braços. A OAB Jovem, que é um braço muito importante, que trata dos novos inscritos, advogados que estão entrando e precisam conhecer melhor a prática. Temos direito médico, temos direito de família, comissões. Então, são vários braços da OAB que são de forma descentralizada, que é para conseguir atuar melhor e conseguir dar mais apoio, tanto para os advogados quanto à sociedade. Doutora Aline, o que são essas prerrogativas, né? Para a gente entender que braço é esse aí da... Então, prerrogativas, assim como o ser humano ele não funciona sem o pulmão, a advocacia também ela não funciona sem as prerrogativas. As prerrogativas é tudo aquilo ali que o advogado ele precisa para estar ali fazendo a defesa do seu cliente. Imagina você, está ali numa delegacia precisando de um atendimento, seu advogado chega e é impedido pelo policial de estar adentrando ali naquela corporação para estar fazendo a defesa do cliente, né? Então, naquele momento ali, quando o advogado ele tem a sua prerrogativa ferida, que é quando ele é impedido de exercer, afronta toda a advocacia, afronta toda a sociedade, porque causa um prejuízo. E as pessoas perceberem, né, que o direito, embora ele pareça aí um pouco distante, né, ele dá no dia a dia da gente, né, o tempo inteiro, né? Sim, direito para todo lado, né? Porque, na verdade, quando a gente tem um direito e a gente não o aciona, é como se ele não existisse. E as pessoas, às vezes, acham que tem muito direito, na verdade não tem direito, e quando tem o direito não sabe como que vai utilizar ele. E faz parte também os deveres, né? Sim, não, sem dúvida, direitos e deveres. E esse é um ponto da prerrogativa que a Aline tocou, que é sempre importante citar, porque muitas vezes é desconhecimento da população, mas não existe hierarquia entre advogado, juiz e Ministério Público. Todos estão no mesmo patamar, todos devem se tratar com respeito à urbanidade. Então, isso é uma coisa que a gente sempre frisa muito para o pessoal, principalmente aos novos inscritos. Olha, se estiverem sentindo que as suas prerrogativas estão sendo violadas, não transigam com suas prerrogativas. As suas prerrogativas é o seu trabalho. E o seu trabalho é a voz do jurisdicionado perante o sistema de justiça. Prerrogativas devem ser respeitadas. Prerrogativas não são privilégios, prerrogativas são direitos. Tanto é que elas são positivadas por lei. Não é um regimento da OAB, não é uma portaria da OAB. É uma lei mesmo, uma lei federal, e ela deve sim ser aplicada e observada. E aqui a gente tem caminhado a passos largos, a gente tem uma relação muito boa hoje com as instituições, as prerrogativas da advocacia vêm sendo bem respeitadas aqui na questão de Paraupeba. Temos uma conversa muito, muito próxima com a doutora Wistânia, que é a juíza cooperadora local, com a PM, com o doutor Ale, que é o delegado, o Ministério Público, o doutor Vander. Então a gente sempre trata essas prerrogativas da forma mais séria possível, uma conversa cordial, sempre tentando entender todos os lados, mas é extremamente importante mesmo esse braço. É o mais importante. E a gente vê aí, às vezes, alguns cortes na internet aí, daquele embate ali do advogado com o juiz, que naturalmente causa muito engajamento, muitos comentários, né? E é interessante isso que você falou dessa questão da hierarquia, né? Não existe essa hierarquia da subordinação entre advogado e... A prerrogativa ela é um direito fundamental, né? É fundamental que a gente tenha essa prerrogativa para a gente estar ali na atuação. Igual você falou, né, nessas questões aí do embate, por exemplo, teve um caso, porque como eu sou delegada de prerrogativa, não somente da subseção de Paraupeba, eu sou delegada de prerrogativa estadual. A gente tem um plantão de prerrogativa, onde a gente atende Minas todo. Quem está mais próximo desloca. Temos um grupo, né, de apoio, onde se tiver um advogado sofrendo uma violação de prerrogativa, ele aciona. Temos os canais, né, tem o WhatsApp, tem o e-mail também, que ele vai formalizar. E imediatamente um advogado
delegado de prerrogativa que esteja mais próximo, ele vai deslocar para fazer aquele atendimento. Um deles foi onde um advogado estava na sala de audiência e aí o juiz leigo, ele não permitiu com que o advogado manifestasse, né? Porque a gente está ali fazendo a defesa e a gente vai constar algumas coisas em ata, que geralmente aquela audiência ela não é feita por um juiz, né? Então, quando for para apreciação do juiz, aquelas manifestações vão estar ali para o juiz saber o que se passou ali naquela audiência. E nesse momento, o juiz que estava presidindo o ato, ele não permitiu com que o advogado se manifestasse. Vocês foram lá e tiveram uma atuação nesse... Isso, aí ele retirou, mandou tirar tudo que o advogado tinha falado. Aí falou ali que naquele momento o advogado não teria voz. E aí as prerrogativas foram acionadas e ele não cedeu. Como que a OAB atua nesse sentido, né? Isso, aí é repassado para a OAB, foi formalizado, foi feito um auto de constatação, né, com os delegados de prerrogativas que estiveram ali presentes, e aí a OAB vai atuar, né, em todo o departamento jurídico e em todas as providências cabíveis ali a OAB vai atuar. E aí vocês têm aí uma série de cabimentos que podem ser tomados com relação a cada caso. Isso, e aí após é feito um ato que se chama desagravo, que é onde reestabelece a prerrogativa do advogado, que é onde a providência foi alcançada. Bacana. Agora, lembrando que o ato de desagravo, ele é um dos atos. E muita gente pensa que a OAB só faz o desagravo. O desagravo é um dos atos. Há também todo um trâmite de lidar entre instituições com esses casos. De conversar com o superior hierárquico do funcionário público, de ir aos tribunais e conversar sobre isso em corregedorias ou CNJ. Então, tem todos os trâmites que a OAB vai seguindo. Dentre eles está o desagravo também. Nesse caso específico, né, tentaram ali solucionar a questão com os delegados ali presentes, mas não conseguiram, né? Então, esse vai ser um ato desagravo. Bom, e esse ano, né? Esse é um ano importante, um ano eleitoral, né? Temos eleições municipais aí. Eu imagino que vocês vão trabalhar muito, né? Ou não? Na área do direito eleitoral aí também entra também essa parte das prerrogativas ou não? Sim. Na última eleição a gente fez, né, o plantão de prerrogativas e a gente está presente sim. Porque sempre tem algum advogado que está ali dando uma assessoria para algum candidato, né? E aí, se ele foi impedido de exercer a sua função ali naquele momento, a gente pode sim ser acionado. Acionar também na parte do direito eleitoral. E aí, em BH, tem uma concentração maior, que é onde tem mais demandas, né? E aí, lá, especificamente, no dia da eleição, esse plantão, ele está lá fisicamente. Para ir para qualquer lugar que houver a necessidade. E nós estamos no plantão online. Se precisar aqui em qualquer dos lugares, eu já tenho de plantão em Curvelo. Em qualquer das regiões aqui também, vocês estão aí prontos para atuar, né? Inclusive, a gente sabe que época de eleição, os ânimos dão uma florada muito grande, então a prerrogativa sempre está bem atenta a isso. E a OAB em si, ela é convocada pelo judiciário, pelo poder público a participar das eleições, até como fiscal também. A OAB é convocada para fazer a checagem de urnas, para comparecer e verificar todos os aparatos lá. O juízo sempre nos manda ofício, isso é muito importante. Uma coisa que eu queria frisar também, que a doutora Aline, ela é a primeira delegada de prerrogativas mesmo formada de toda a história da OAB Paraupeba. Ela tem a carteira de delegada de prerrogativas, ela fez curso de delegada de prerrogativas em Belo Horizonte. E eu gosto de frisar isso porque isso ela fez sem receber uma contraprestação pecuniária. Sim. Claro que se tem o conhecimento, mas olha, é um trabalho em prol da advocacia de forma voluntária. Então, a primeira vez que a OAB Paraupeba tem um delegado de prerrogativas formado, com carteira, participante de plantão, e isso é uma coisa que nos causa muita gratidão também. É um trabalho aí pela paixão, pela profissão mesmo. E aí, só frisando que a prerrogativa ela só vai agir nesse momento, quando o advogado ele é impedido de trabalhar, somente nesse momento, porque às vezes a pessoa também... A gente já teve aqui casos de advogados que tiveram outros problemas com algumas instituições e nos acionaram. E aí, quando a gente foi verificar, não era questão de prerrogativa.
havia sim um problema? Havia, mas não em âmbito que a prerrogativa pudesse estar ali agindo. O advogado ele só vai ser assistido se ele tiver alguma de suas prerrogativas violadas. Bom, e outra área muito importante aí, representada pela Letícia, a Caixa de Assistência, né? Que a gente tem que Isso. entender um pouco também o que é. A Caixa de Assistência, a gente diz ser o braço social da advocacia, né? Ele existe para amparar o advogado de todas as formas, literalmente. Seja com auxílios, quando o advogado estiver passando por algum problema, seja com benefícios. Então, para citar, por exemplo, né, alguns benefícios da Caixa, que inclusive, apesar da gente divulgar bastante, muitos advogados não sabem e muitos não usufruem, mesmo precisando, né? Então, é sempre bom colocar em pauta o que a Caixa traz para todos os advogados. Lembrando que a anuidade tem que ser paga, né? Senão Exatamente. Exatamente. Só usufrui dos benefícios do advogado que está em dia com a anuidade, né? E vale muito a pena ficar em dia com a anuidade, porque a Caixa de Assistência tem muitos benefícios. É até difícil eu falar todos, porque são muitos. Na verdade, é impossível falar todos aqui agora. Benefícios da subseção, da seccional e da federação, né? Do Conselho Federal. Do Conselho Federal, ou benefícios únicos? Certo. Então, a Caixa ela existe a nível federal. Né? Temos Caixa no Brasil inteiro. Porém, cada localidade tem benefícios diferenciados. Vou citar um exemplo. Paraupeba, por exemplo, nós temos convênios com alguns comerciantes aqui da cidade. E são convênios que alguns comerciantes restringem esses benefícios dos advogados aqui da subseção de Paraupeba. Né? Então, tem certas questões que, no caso, seriam com o comércio local, que podem ser só para os advogados da cidade. Mas aqueles benefícios que constam de um site institucional do ABMG, por exemplo, podem ser usados pelos advogados de Minas, sabe? Mas temos Caixa no Brasil inteiro, tá? E, por exemplo, vou citar alguns benefícios aqui para se ter noção. Nas épocas que a gente estava tendo aquele problema com muita chuva, muita destruição, alguns escritórios de advocacia foram muito afetados. E a Caixa estava ali para amparar esses advogados. Então, a Caixa não desamparou os advogados que tiveram escritórios ali tomados pelas chuvas. A Caixa estava ali para auxiliar o advogado naquele momento. As mamães advogadas, por exemplo, quando elas depois do parto, elas têm o auxílio da Caixa, né? Logicamente, você tem que solicitar. A Caixa não vai vir aqui e implantar o benefício. Não vai. O advogado interessado, ele tem que fazer a solicitação, mas é algo, assim, bem simples, é muito simples mesmo. O advogado que, por algum motivo, né, por exemplo, de saúde, esteja passando por dificuldades financeiras, não está conseguindo oferir renda, não está conseguindo trabalhar, a Caixa está ali para ampará-lo durante determinado período. Então, assim, são muitos benefícios, muitos benefícios. Nós temos muitos convênios com descontos, laboratórios, até posto de gasolina. Nós temos um aplicativo que se chama Anuidade Zero, onde a gente faz compras ali através do site, Magazine Luiza, Casas Bahia, diversos sites, e os valores que a gente compra, que a gente gasta, vira cashback para descontar na anuidade. Então, assim... Eu ia falar, né? Às vezes os benefícios que você utiliza ali durante o ano compensa até. Compensa super, ultrapassa, né? Com certeza, a anuidade sai de graça. Se a pessoa usufruir da infraestrutura da ordem, dos serviços oferecidos pela ordem, especialmente pela Caixa de Assistência, não há dúvida que a anuidade se paga. Pra você ter ideia, exatamente essa anuidade zero vai ganhando cashback durante o ano, e isso é abatido da anuidade do ano posterior. Então muita gente não paga anuidade só por ir comprando compras que todo mundo faz no normal, Magazine Luiza, Casas Bahia, Netshoes, Centauro. Então são compras que todo mundo faz. E também uma coisa que eu acho que é uma conquista muito grande da Caixa de Assistência dessa gestão, que tem o presidente Chalfun à frente, Juliana Almada como vice, que é a telemedicina do Albert Einstein. Então, o advogado mineiro com a sua anuidade em dia, ele tem direito a usar essa telemedicina do Albert Einstein, que é para exames mais simples, que você consegue fazer pela internet, por exemplo, uma gripe, uma dor de garganta, uma coisa mais simples, você faz pela internet, pela webcam, com um médico do Albert Einstein. Você é atendido em menos de 5 minutos. Então, assim, a maioria, se não 90% para mais dos casos que a gente tem, assim, o pessoal procurando UPA ou coisa do tipo, são coisas mais simples, assim, uma gripe, uma dor de garganta. E o advogado ter a opção de se consultar com o médico do Albert Einstein de graça,
online, do conforto da sua casa. Quanto seria, imagina? É referência, né? Albert Einstein é referência. Então, nem a OAB São Paulo tinha isso. E a OAB Minas, a Caixa de Assistência dos Advogados e a OAB Minas conseguiram isso com muito trabalho do Sérgio Leonardo, muito trabalho do Gustavo Chalfun. Então, a Caixa de Assistência realmente, ela está sempre buscando esses benefícios para a advocacia. Tem também a parte de infraestrutura. Por exemplo, esses dias, alguns meses atrás, a gente recebeu 4 computadores novos pela Caixa de Assistência. A gente foi lá, conversou com a presidência da Caixa de Assistência e forneceu 4 computadores novos da Dell, que são computadores ótimos. Então, a Caixa de Assistência tem essa parte de infraestrutura, inclusive questões de sede, e tem a parte também de benefícios de serviços oferecidos. E aqui em Paraupeba não é diferente. A doutora Letícia sempre fazia esse trabalho de buscar essas parcerias para a advocacia. Então, a Caixa de Assistência dos Advogados é importante. Essa questão da estrutura aí, de repente o advogado ele se forma, não tem condições de montar um escritório, já pode começar a trabalhar com essa infraestrutura. Já pode começar a trabalhar. Inclusive, o advogado, quando ele recebe a carteirinha dele, da OAB, a Caixa de Assistência já dá a ele ali um token, validade de 1 ano. Então, você já consegue trabalhar, e que essa assinatura digital nós precisamos ter para poder trabalhar. Então, ele já recebe a assinatura digital totalmente gratuita, com validade de 1 ano, e ainda recebe um site gratuito. Então, você já entra para a classe ganhando o benefício da Caixa de Assistência. Agora, a Caixa de Assistência, o advogado ele tem que pagar um valor a mais ou não? Não. Só por estar em dia com a anuidade, estar em dia com a anuidade, ele já tem acesso a todos os benefícios da Caixa. Todos os benefícios. E são diversos. Inclusive, a gente tem acesso de forma muito... valor muito barato, muito em conta, por exemplo, de psicólogos, por exemplo. Se quiser fazer consultas com psicólogo, você paga super barato. Eu acho que tá R$39,90. R$39,90. O Calmamente da Caixa de Assistência de Advogados. Exatamente. E você tem uma gama muito grande de psicólogos. Você entra, você consegue fazer online, você vê o perfil dos psicólogos, tem uma apresentação de cada um. Então não é nem um psicólogo, entre aspas, por sorteio. Você consegue escolher ali o profissional que você quer o atendimento, até para criar aquele laço profissional que é necessário ao psicólogo para lidar com os problemas da alma. Então, a Caixa de Assistência trabalha nesse ponto também e é muito importante para a gente. A Caixa de Assistência sempre amparou muito a subseção de Paraupeba. As verbas nossas, os nossos aportes, grande parte vem da Caixa de Assistência. E é por isso que a gente nunca deixa de frisar. Agora, vocês falaram aí dessa dificuldade, às vezes, né, do advogado ele realmente acessar esses serviços, né? Por que tem essa dificuldade, né? Por que talvez trabalhar mais nessa conscientização? Por que essa dificuldade do advogado em acessar esses serviços? Então, sinceramente, eu também não sei nem te responder isso, sabe? Porque a gente faz muita divulgação. Nós divulgamos de grupo, que a gente tem o WhatsApp, os benefícios da Caixa. Quando é feita a entrega de carteira aos novos inscritos, nós fazemos a divulgação. Deixamos sempre panfletos lá no escritório, na casa do advogado. Então, assim, a gente faz muita divulgação. Então, assim, se o advogado não usufrui, entendo eu que é porque ele não tem interesse. Porque o site institucional é muito simples, ele é autodidático, sabe? Muito simples. E lá no site institucional da Caixa tem todos os benefícios, todos os benefícios. Então, assim, não tem desculpa para falar, eu não sei. Porque a gente divulga, o site é super fácil de manusear. Então, assim, não tem por que o advogado falar que não tem conhecimento dos benefícios, porque a gente divulga muito. Eu imagino que talvez possa ter uma questão até, e aqui eu estou falando estritamente da subseção, não a nível estadual. Há uma questão de que desde a criação da subseção nossa não se tinha divulgação ou fomentação. Então, em termos de informação dessa divulgação, a gente faz o trabalho da Letícia bem macio nessa divulgação. Mas ele tem 3 anos, para uma subseção que tem 40 anos. Então, a gente está vindo fomentando na nossa gestão. Mas anterior, a gente não tinha essas informações sobre os benefícios da Caixa. Para você ter ideia, sobre os Jogos da Advocacia Mineira, que é o maior evento de classe esportiva do mundo. Reúne 4.500 pessoas, para mais advogados, seus acompanhantes. Tem mais modalidades do que as Olimpíadas. Os Jogos da Advocacia Mineira têm mais modalidades do que as Olimpíadas. E a Caixa de Assistência de Advogados, ela arca com hotel, alimentação, os gastos inerentes aos jogos e ainda com as festas à noite. Com banda e tudo mais. Então, assim,
a gente sequer sabia da existência desses jogos da Advocacia Mineira até 3 anos atrás. Foi no primeiro ano da nossa gestão que a gente ficou sabendo, porque eu recebi no e-mail institucional sobre os jogos da Advocacia Mineira e com isso eu pude fomentar. Então eu acredito que pode ser que passe muito pela essa ausência de informação que o pessoal não sabia. Então não tinha-se a cultura de usar. Agora a gente já está melhorando isso. A gente, com o passar dos anos, a gente vai levando mais pessoas aos jogos, a gente vai apresentando mais nossa subseção, então vai ficando mais conhecido por causa dos advogados, por causa do trabalho interno dos membros da gestão. Então isso eu acho que faz muita diferença também. Essa divulgação é extremamente importante e é por isso que, igual a Letícia falou, a gente trabalha muito para isso. Coloca folhetos, a gente posta no Instagram, a gente manda nos grupos, a gente manda nos e-mails. Às vezes pode até parecer que é muita coisa, mas precisa divulgar muito. Porque é muito benefício e a anuidade se paga. Com os benefícios, a anuidade se paga. Só pelos jogos da Advocacia Mineira, a anuidade está pagando de forma adiantada, está por média de R$1.000, certo? Os jogos da Advocacia Mineira, por exemplo, é de terça a sábado. Isso aí com a AB pagando o hotel. Só o hotel pagaria a anuidade para você passar uma semana em BH. E não são hotéis baratos. São hotéis tipo Ouro Minas, Royal Golden, Mercury, Hilton. Além de pegar o Sesc todo para a OAB durante a semana. Então, assim, a anuidade se paga. Faz muito pelo advogado, a Caixa de Assistência. E a gente divulga bastante. E a gente está numa caminhada de trazer de volta, de trazer mesmo a advocacia participando desses atos da Caixa de Assistência. Agora a gente fomenta isso. E os Jogos Mineiros da Advocacia eles estão chegando? É isso? Eles estão chegando. Vai ser agora, inicia dia 30 de julho, final do mês, vai até dia 3 de agosto. Então, de terça-feira a sábado, todos os dias, o advogado com sua unidade tem hotel, tem transporte do hotel para o Sesc e vice-versa, tem alimentação, café, almoço e janta, tem os gastos de jogos, são pela OAB também, além de ter festas. As festas de abertura e de encerramento, pelo menos. Advogados atletas aí da região ainda. Com certeza, a gente vai ter... Esse ano a gente tá levando a maior delegação, né? São 30 pessoas que... 30 pessoas, hein? Exatamente. Inclusive, a gente tem atletas de Paraupeba que vão jogar por outras delegações. Por exemplo, a doutora Tayane vai jogar handball por Almenara. Doutor Jader vai jogar beach tênis por Contagem. Doutor Marcos Felipe, ele vai jogar basquete por Uberlândia. Então, a gente sempre consegue, todo mundo que quer participar, a gente consegue. Seja na nossa delegação, seja em delegações que são parceiras, que são amigas, a gente consegue colocar os advogados para participar. No caso de Paraupeba, a gente está levando futsal, dama, xadrez, truco, beach tênis feminino, e a gente realmente se esforça muito para isso. E a gente entende como muito importante. Inclusive, a gente recebe também advogados de outras subseções em modalidades aqui na OAB Paraupeba. Então, tem essa troca, tem esse network entre subseções também. Bacana. Você falou em network aí, né? Essa parte é muito importante também, porque hoje está tudo muito digital, né? Vem se digitalizando muito também a questão dos processos, né? Como é que fica aí essa relação? Porque antes tinha aquela coisa de ir no fórum, né? Encontrava um advogado, tomava um café, conversava, né? Sim. Realmente, com a questão da virtualização, processualmente, eu pessoalmente eu gosto. Eu acho que facilita bastante a questão do trabalho. A gente consegue fazer tudo de casa ou do nosso escritório. Então, isso a qualquer tempo, a qualquer hora. Então, facilita bastante. Em relação ao contato, a gente tem que isso é muito importante. E é por isso que a gente sempre tenta fazer eventos. Dias atrás teve o Arraial, que foi inclusive pela CAA, a Caixa de Assistência de Advogados. Inclusive o doutor Aline também fez parte da organização do Arraial. Então foi um evento que a gente fez ali, um evento mais simples. Tinha liberado ali uma cerveja, um refrigerante, caldos, pastel, canjica, doces. E isso foi de graça para o advogado adimplente. Foi de graça para o advogado e ele poderia levar o acompanhante ainda por R$30. Então, assim, a gente sempre vê como muito importante esses eventos que a OAB Paraupeba faz. A gente outro dia fez a nossa churrascada, que é a nossa festa anual. Além dos inscritos, tiveram vários presidentes de subseção.
A vice-presidente, que é a Ângela Botelho, também compareceu. Além disso, a gente faz vários eventos. A gente fez o OAB na Copa, que é o primeiro dia a gente reuniu os advogados para assistir juntos os jogos da Copa do Mundo. Então, a gente preza muito por esses eventos, exatamente porque precisa ter esse contato. Até os treinos de futsal que a gente tem hoje, a gente conseguiu aproximar mais dos advogados que ali estão, porque realmente vai se perdendo. A gente não vai encontrando mais o pessoal em fóruns, em balcões, em instituições. Então, a gente faz esses eventos tanto para um momento de lazer e descontração, quanto para ter esse contato entre a advocacia, para fazer esse network. Bom, e um desses eventos vai acontecer em breve, né, que é o OAB na Praça. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Antes, eu só quero fazer uma pergunta, né, porque a gente falou muito aqui sobre os benefícios da OAB para os advogados em si. E, óbvio, né, é uma entidade que foi criada, está preparada para lidar e criar benefícios diretamente para os advogados. Mas no dia a dia da OAB, né, como é que a população pode ou se tem, né, serviços ou benefícios para a população na OAB? Tem? Eu acho que o principal é a advocacia da ativa, e tanto a doutora Aline quanto a doutora Letícia participam. Exatamente. Elas vão conseguir falar com mais propriedade. Eu acredito que a advocacia da ativa é uma atuação que a gente faz que mais ajuda a população, principalmente a população carente, né? Porque aqui em Paraupeba nós não temos defensoria pública e todos têm acesso, todos têm direito a acesso à justiça, né? Então tem pessoas que não têm condições de contratar um advogado, né, para poder atuar ali na defesa dos direitos dela, e nisso entramos nós que atuamos na defensoria da ativa, né, como advogadas da ativas nomeadas pelo juízo. Então a pessoa não tem que nos pagar nada, né? A gente recebe a remuneração diretamente do Estado. Acredito que essa é uma das maiores contribuições que a gente tem aí para a sociedade, né? Exatamente. Além do tempo, né, que a gente... Não somente aquele tempo que a gente tem ali do atendimento, né? São pessoas mais carentes, assim, financeiramente, carentes também até de uma conversa, né? Muitas vezes aquele atendimento ali dura ali 1 hora, a gente faz toda a explicação, né, traz todas as informações para a pessoa, explica, né, que às vezes também a questão da morosidade processual, porque a pessoa ela acha que às vezes ela vai no seu escritório, exemplo, para uma ação de alimentos. Amanhã ela já vai estar recebendo aquele alimento. Infelizmente, não é essa a nossa realidade aqui em Paraupeba, até porque a gente está sem juiz na comarca, né? Temos uma juíza que coopera aqui às quintas-feiras e, infelizmente, não é suficiente para tanta demanda. E aí a gente fala com a pessoa, olha, em média, para ter um despacho inicial no seu processo, 3 meses. Só que aí, no outro dia, a pessoa já está te mandando uma mensagem, já está perguntando, e aí, doutora? E meu processo, como tá? Já saiu lá na minha pensão? Então, assim, é um trabalho, assim, muito bonito, né? Porque a gente está ali também para estar contribuindo com a sociedade e ao mesmo tempo, também se torna um trabalho de muita responsabilidade e também, às vezes, se torna um trabalho bem cansativo por esse lado, né? Que a gente não tem uma justiça rápida, né? E aí a gente tem que explicar, principalmente eu e a doutora Letícia, que a gente atende por massa, né? Eu falo por massa porque são muitas nomeações, de repente a gente está ali com 300, 400 processos. Então são 300, 400 pessoas ligando, pedindo informação do processo, todo dia, toda segunda, toda sexta, né? E aí a gente está aí nesse dia a dia e é muito gratificante, né? Embora seja cansativo, é muito gratificante, que é muito bom a gente conseguir levar o acesso à justiça para uma pessoa que não tinha aquela condição de ir sozinha no judiciário para estar resolvendo as suas demandas. Eu imagino que frustrante também, não pela profissão, mas pela justiça, né? Em relação ao dativo, realmente é um serviço de paixão mesmo, que os advogados dativos fazem, porque, primeiro, é importante frisar que a advocacia dativa, ela é favorável ao hipossuficiente. Então, não são todos que têm acesso à advocacia dativa. Apenas aquela parcela menos afortunada da população, e ainda assim em causas que não tenham benefícios financeiros.
Por exemplo, se a pessoa for carente, mas a causa dela ter um benefício financeiro, sei lá, de R$100 mil, não cabe a advocacia dativa, porque senão estaria aviltando os honorários. E por que isso? Porque a advocacia dativa, o advogado é pago pelo Estado, porém, o advogado é pago ao final do processo e um valor que é muito abaixo da tabela da OAB. Então, realmente, é um serviço que o advogado faz por amor mesmo, porque recebe muito depois e o Estado ainda demora para pagar. Então, é por isso que a gente se pede muita compreensão, muita cordialidade com os advogados que se prestam a essa advocacia dativa, porque realmente é muito difícil, é muito penoso, para além das mazelas do próprio judiciário, tem todas essas questões de recebimento, de contato, do advogado se dispondo do seu tempo em prol de uma causa que ele vai receber ao final em um valor muito abaixo do que era o justo. Então, a advocacia presta esse serviço para a sociedade, que é extremamente importante, e eu tenho para mim que é o maior serviço que a OAB faz para a sociedade nessa parceria com o Judiciário e com a Advocacia Geral da União. É, porque é garantir do Estado, aliás. Garantir às pessoas o direito à justiça. Isso. Bom, então vamos entrar aqui um pouco nesse evento que vai acontecer em agosto, que é o OAB na Praça. É isso? Só pegando o gancho, né, que você questionou quais os benefícios que a sociedade tem, né, da OAB. Nós citamos a questão da advocacia dativa, mas a subseção de Paropeba, ela também realiza alguns eventos sociais. Nós já tivemos aqui a Caminhada da Mulher, que nós realizamos em março, né, do 2022, onde a população, as mulheres da população, puderam participar conosco, né? Inclusive, nós ficamos muito felizes porque o pessoal elogiou muito. Já saíram do evento perguntando quando que vai ser o próximo. No Dia das Crianças também, no ano passado, né? Nós conseguimos aí organizar algumas lembrancinhas, alguns presentes para as crianças e distribuímos na região mais carente. Então, assim, sempre que a OAB Paraupeba pode fazer algo em prol da sociedade, ela o faz, né? Como vai acontecer agora novamente no dia 18 de agosto, às 9 da manhã, na Praça da Fonte Luminosa. É um evento social que a OAB Paraupeba está organizando, exatamente. Mas quando a gente fala que o OAB Paraupeba, a gente está falando da subseção de Paraupeba, que abarca cidades. Além de Paraupeba, temos Caetanópolis, Araçaí e Cordisburgo, né? Então, vai ser um evento que nós vamos realizar totalmente gratuito em prol da comarca. Então, população de Paraupeba, Caetanópolis, Cordisburgo e Araçaí estão todos convidados para participarem desse evento, que tem, assim, como principal atividade a orientação jurídica totalmente gratuita para toda a população que dela necessitar, né? E aí, o que a gente vai ter nesse evento lá, nesse dia 18 de agosto, que vai dar o quê? Um domingo ou um sábado? Vai dar um domingo, isso aí. Isso. E, aliás, vai acontecer no momento da feirinha, né? Da Fonte Luminosa, né? Isso, nós escolhemos, né, a feirinha, aproveitando ali o público que já existe, né? A feirinha, ela já tem as pessoas que ali trabalham, que têm suas barracas, eles sempre têm um cantor, né? E aí a gente vai estar agregando a esse evento com a nossa orientação jurídica. A gente vai ter ali por volta de 10 advogados, né, em diversas áreas, civil, trabalhista, criminal, previdenciário e direito imobiliário. E aí a gente vai estar prestando essa orientação jurídica gratuita para as pessoas e também teremos participações de alguns parceiros, dentre elas a Polícia Militar, né, que vai estar trazendo a Patrulha da Prevenção à Violência Doméstica, né, que também é do 25º Batalhão, mas são militares de Sete Lagoas que acredito que estarão vindo aqui pela primeira vez em Paraupeba para estar realizando essa atividade. Aí, vamos citar aqui alguns exemplos, né, de problemas ou de ações, né, que as pessoas podem ter e que podem procurar um conselho jurídico lá no OAB na Praça, né? Pensão, direito do consumidor, talvez, né? Execução de alimentos, são os mais clássicos. Isso 90% desses casos. Ação de alimentos. Meu marido saiu de casa e deixou os filhos, não tá contribuindo. Eu gostaria de saber, é verdade que é 30% que ele tem que pagar? Essa questão do 30% aí também é um senso comum, né? Não existe esse 30%. É um binômio, né? É a possibilidade e a necessidade,
né? É a necessidade que aquela criança tem de receber versus a possibilidade que o genitor tem em contribuir. Se ele ganha muito, não justifica ele pagar 30%. Né? De repente, ele é um servidor público, né? E ele tem uma capacidade de contribuir mais. Né? Então, a gente vai estar ali para fazer essa orientação. E a gente vai perguntar, a pessoa trabalha de carteira assinada, você sabe qual que é o rendimento dessa pessoa. E aí, quando há essa ausência de informação, aí o juiz ele pode fixar nos 30%, que é o que geralmente a pessoa tem em mente que seria o valor correto. Né? Lembrando que eu imagino que a pessoa não precise ter uma ação na justiça para comparecer lá, né? Pode ter e pode não ter, não é isso? Na verdade, se ela tiver já uma ação, por questões éticas, a gente não vai poder orientar acerca daquele processo já existente. A gente vai estar ali para tirar dúvidas, e a pessoa que não tiver a condição de contratar um advogado particular, a gente vai estar encaminhando ela para comparecer ao fórum e pedir uma nomeação para um advogado dativo. Né? E aí a gente vai falar também da documentação que ela precisa levar. São documentos que a gente já tem conhecimento, que são documentos que a gente necessita para entrar com o processo, são os mesmos que a pessoa vai precisar para pedir essa nomeação no fórum. E aí a gente vai estar dando essa orientação para a pessoa. E aí, se ela tiver condição de contratar um advogado particular, a gente não vai poder fazer a captação daquele cliente. A gente vai pedir ela que compareça ou na OAB, ou que ela contrate um advogado da sua confiança. A gente está ali... Enfim, ali é um serviço social. Social. Exatamente. Ali isso. A gente distribui ali esse serviço social, essa solidariedade, essa justiça, esse network entre os advogados. Então, o foco não é esse. O advogado nem pode pegar o cliente que ali ele escutar, porque senão se esbarraria em questões de ética. Então, realmente, todo mundo vai estar lá de forma voluntária para prestar essa orientação, de forma solidária mesmo. Então, realmente, principalmente se tiver já advogado no caso, o advogado não pode dar opinião. Ele não pode. Isso, inclusive, isso não é só para o OAB na praça. Isso é com o regimento da OAB mesmo, por questões de ética. Havendo advogado no caso, não se pode atravessar o trabalho do outro advogado. Pelo menos tem que entrar em contato com outro advogado e conversar com ele sobre, se for o caso. Mas nunca fazer esse atravessamento, por assim dizer, do trabalho do outro colega de profissão. Muito bem, a gente vai ter outras coisas também lá nesse OAB na praça. Sim, sim. A principal atividade é orientação jurídica gratuita, né? Lembrando que eu quero ratificar que é para toda a população. Todos que queiram tirar alguma dúvida, querer conhecer um pouco mais sobre algum assunto, nós estaremos lá à disposição para atender as pessoas de forma totalmente gratuita. Então, que as pessoas não fiquem acanhadas, né? E além da orientação jurídica, como a doutora Aline mencionou, nós teremos aí a participação da Polícia Militar, muito especialmente, né, com o pessoal que vai vir de Sete Lagoas para poder ofertar o serviço relacionado à violência, né, doméstica, prevenção à violência doméstica. Então, assim, a mulher, né, que queira ali se abrir, né, tiver com alguma demanda em casa, ali vai ser o momento para ela ser acolhida, tá? Nós também vamos contar aí com a participação da saúde, né? Da saúde aqui de Paraupeba, com enfermeiros, ali na aferição da pressão, medição de glicose, né? Serviços básicos. Nós também vamos contar com algumas atividades de recreação para as crianças, né? Já tem a música ao vivo da própria feirinha, que nós vamos lá para poder incrementar a feirinha, que já acontece todos os domingos, né? Então, lembrando, dia 18 de agosto, um domingo, a partir das 9 horas da manhã. E aberto? Aberto ao público, para todos, totalmente gratuito, para toda a população, Cordisburgo, Araçaí, Caetanópolis, Paraupeba. Muito bem. É isso aí, gente. Então, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, né? Obrigado. Esse trabalho da UAB. Obrigada. Continuem desenvolvendo esses projetos aí que são muito interessantes, né? E aí, para a gente encerrar, tem um restinho de mandato, né? Temos chegando ao fim ali. Qual que é a previsão? Pode se candidatar novamente à mesma chapa? Como é que tá isso aí? Quando que é a eleição? Certo. A gente tem, né, até o final de 2024 agora, tem as eleições. A gente pretende tentar a reeleição, inclusive.
e a gente tem mudança, assim, na chapa. É pré-candidato, não pode falar candidato, é pré-candidato. Mas a gente não pode, por questões do edital da ordem, a gente não pode lançar essas informações. Mas a gente pode falar que a gente tem esse interesse dessa pré-candidatura para a gente tentar uma reeleição, porque nesses 3 primeiros anos a gente sente que a gente trabalhou muito arrumando casa. Então a gente tem vários projetos que a gente pretende desenvolver. A gente fez muita coisa, mas a gente pretende desenvolver muita coisa também. Inclusive a questão da sede própria da OAB Paraupeba. Hoje a Casa do Advogado é um espaço alugado, é um espaço menor. A gente tem esse interesse de fazer uma sede. Isso já foi manifestado várias vezes perante os inscritos. Então tem vários projetos que a gente pretende dar prosseguimento, caso consiga essa reeleição que a gente está estudando ainda. É interessante que essa eleição aí da OAB é uma eleição mesmo, né? É interessante, lá em Minas pega fogo, inclusive, né? Tem toda essa movimentação aí para angariar aí os votos, né? Tem. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, então. Bruno. Eu que agradeço. Aí pela... Nós que agradecemos. Agradeço muito receber aqui a Ordem dos Advogados aqui do Brasil, subseção de Paraupeba. Você imagina o quanto isso é importante para a gente, poder dar essa voz para a advocacia perante a população, em um canal aberto do nosso estado. Isso é extremamente importante, a gente é muito grato por isso. Muito obrigado. É muito importante essa aproximação, né, advocacia e população, inclusive esse evento que vai acontecer no dia 18 de agosto, visa muito isso, aproximar advocacia e população, né? Levar a população, principalmente a população mais carente, informação, que muitos, infelizmente, não têm. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade da gente poder estar aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, né, e também pela primeira vez, né, que a OAB tem a voz para estar falando para todos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço. E é um assunto que eu gosto muito, que eu já fui estudante de Direito também. Então, que vocês venham outras vezes aqui pra gente conversar. Com certeza. Muito bem. Finalizamos aqui o Gerais Podcast, mais uma edição do Gerais Podcast. Lembrando que você pode acompanhar esse episódio, outros, lá no canal do YouTube da TV Gerais. Já nos siga lá, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima edição.